Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a Mundo Record News de segunda-feira informativa com principais notícias que se marca a atualidade nacional e também internacional. O número de mortos em África devido à Covid-19 subiu hoje para 13.238, ou seja, mais 250 nas últimas 24 horas. A África se registra um total de 595 mil casos, informa Centro de Controle e Prevenção de Doenças de União Africana. Já o número de infectados subiu para 594.841 e o número de recuperados é de 297.480. Grande maioria de casos se concentrado na África do Sul. Precisamente nesse país, já prorrogado o Estado Nacional de Desastre para modo de aumento de casos. Em relação a países africanos lusófonos, Guiné-Bissau tem mais infecções e mortes. De seguida, está Cabo Verde e Moçambique. Lina Cabo Verde, no último balanço à imprensa, diretor de Serviço de Prevenção e Controle de Doenças pronuncia sobre a questão de transmissão de Covid-19 via aérea e Jorge Barreto fala, no entanto, que medidas para evitar transmissão se deve ser tomado, como, por exemplo, o uso de máscaras, principalmente em lugares fechados, onde tem ventilação. Como sendo uma doença respiratória, há esta possibilidade de transmissão por via aérea, mas as medidas que habitualmente nós tomamos para a transmissão por via aérea já estão a ser implementadas, que é a utilização de máscara, especialmente em lugares fechados, onde não se consegue garantir uma ventilação adequada. Portanto, utilizando a máscara, principalmente em lugares fechados, a princípio nós já estaremos a adotar uma medida de prevenção em relação a essa forma de transmissão. O vírus não consegue sobreviver durante muito tempo fora do organismo das pessoas. Eles precisam das células para sobreviverem. E depois não conseguem ficar em suspensão por muito tempo, porque depois, por causa da gravidade, não se consegue. O que importa é que haja uma ventilação, um arejamento das salas, de forma que haja troca de ar no interior das salas, não é? Isso é possível de ser feito. Ou então abrir as janelas e deixar que o ar circule. As pessoas têm que ter consciência, como dissemos ontem, e cumprir as medidas que são emanadas pelas instituições responsáveis, porque é só assim que nós conseguiremos ir minimizando os riscos de propagação. Nós temos estado a dizer também que o que nós temos estado a fazer é a gestão do risco. Haverá sempre um risco, mas se nós não cumprirmos aquilo que está a ser determinado, o risco, claro, estará mais alto. Portanto, fazemos mais uma vez o apelo para as pessoas cumprirem as medidas, a utilização das máscaras de forma adequada, lembrando que deve-se evitar colocar a mão na parte externa da máscara, mas sim naquele fio ou no elástico que segura a máscara à face, não é? As máscaras que são reutilizáveis, aquelas máscaras comunitárias, devem ser tratadas de forma como deve ser, adequada. As máscaras que devem ser descartadas também de forma adequada. E, para além disso, a questão do distanciamento físico. Temos estado também a ver muita gente a fazer exercício físico, muitas aglomerações, mais uma vez apelando, as pessoas podem fazer o seu exercício físico, mas tentar manter alguma distância, não é? E colaborar com as instituições para que tudo corra bem. Da mesma forma, em relação aos funerais e a questão das visitas e dos pésames, que nesta altura nós pedimos a compreensão das pessoas, mas deve-se evitar ao máximo comparecer a funerais e ir fazer visitas por causa de mortes, tendo em conta a situação em que nós estamos a viver neste momento. Falta 12 dias para retomar ligações aéreas interilhas, sendo que viajantes de Santiago e Sal exigiram testes rápidos 72 horas antes de viagem. Ministro de Saúde, Arlindo do Rosário, afirma que o país tem estoque suficiente para realizar testes. Estamos preparados para iniciar, é por isso mesmo. Penso que uma medida dessas não se poderia avançar sem ter, pelo menos, garantido essa possibilidade. Mas, como eu lhe disse, os testes são realizados nas estruturas de saúde,
e de uma forma desconcentrada, não será apenas, por exemplo, em Santiago não será apenas aqui na Delegacia de Saúde da Praia. Em todas as delegacias criamos condições para a realização de testes, porque temos passageiros que vêm de Tarrafal, de outros concelhos, e não têm necessidade de vir até a praia para fazer o teste. Esse é um primeiro ponto. E depois também esses testes poderão ser realizados a nível dos laboratórios privados certificados. Portanto, a Aeris já inventariou um número de laboratórios e já certificou os laboratórios que podem realizar esse teste, e haverá um protocolo bem claro, bem definido, entre os laboratórios privados e as estruturas de saúde, por forma a melhorar o fluxo e a comunicação e a autorização para a viagem. Na Angola, um dado preocupante que foi descoberto com o início de testes na comunidades. Foi identificado várias pessoas que já tiveram contato com o vírus que causa Covid-19, mas já desenvolve imunidade, facto que prova que o vírus está em circulação há algum tempo. O Ministério da Saúde esclareceu que das 44 pessoas cujas amostras resultam de um total de 1.481 testes rápidos realizados na província de Luanda e Kwanza Norte, e que manifestaram a probabilidade de terem contacto com o vírus. Apenas 3 manifestaram a fase ativa da doença, e em relação a outras 41 pessoas, os resultados mostraram que tiveram contacto com o vírus da Covid-19, mas já constituíram a sua imunidade. Um facto que prova que o vírus já circula na comunidade há já algum tempo. O secretário de Estado para a Saúde Pública disse ainda que a nível do Kwanza Norte, 27 pessoas das 481 testadas manifestaram contacto com o vírus. 5 estão em fase ativa, ao passo que as restantes 22 constituíram imunidade. Ainda na Angola, apesar da obrigatoriedade de uso de máscaras, as pessoas continuam a circular sem máscaras e alguns a usam de forma incorreta, o que previne Covid-19. Não acompanha a reportagem. A nossa equipa caminhou até algumas zonas da capital, Luanda, para constatar a movimentação, num cenário onde o uso das máscaras se tornou obrigatório. Esta é a realidade. Parece que as pessoas ainda não acataram as medidas. A maioria não quis falar em entrevista, mas as imagens são claras. Pessoas ainda circulam sem máscara no rosto e outros utilizam ela, mas apenas debaixo do queixo, o que não previne a doença. Por outro lado, é também este cenário nas paragens de táxis, fruto da redução da capacidade de lotação dos transportes públicos, que voltou aos 50%. Passageiros reclamam das dificuldades. Estou aqui quase uma hora aqui na paragem. O táxi está mesmo difícil. O cenário de desespero nas paragens de táxis já havia sido reduzido, mas agora voltou. Os taxistas estão unidos para que ninguém desrespeite as regras de lotação, bem como o uso obrigatório da máscara por parte dos passageiros. Temos que vigiar de paragem em paragem para constatar em loco o comportamento dos nossos colegas e também dos passageiros. E aqui na Vila do Gamec, voltaram as enchentes nas paragens. E por outro lado, só hoje mesmo os taxistas já começaram a fazer linhas curtas. Ficamos a saber que agora eles já não chamam aqui, por exemplo, nesta paragem Benfica direto. O passageiro tem que pegar um táxi para multiperfil e depois pegar um outro táxi até o Benfica. Alguns investidores também de táxis preferiram encostar as suas viaturas, tendo em conta que a produção atual, com a lotação de 50%, não corresponde ao custo de manutenção. Uma questão que para muitos populares ainda constitui dúvida é como serão sancionados os cidadãos que não cumprem. Recordar que quem for apanhado sem máscara arrisca uma multa que vai de 5 a 10 mil kwanzas. Segundo as autoridades, os valores serão canalizados para a conta única do Tesouro, através de uma conta da AGT. O indivíduo que for apanhado sem máscara é conduzido à esquadra, é retido, é passado um auto de notícia, deve solicitar a alguém que faça o pagamento da multa. Quando trouxer o comprovativo deste pagamento, este cidadão é liberado. Na eventualidade do cidadão não efetuar o pagamento da multa, então ele é remetido a julgamento sumário.
Nesse momento, cura para a Covid-19 ainda cachado, por isso, uso de máscaras, distanciamento social e bons hábitos de higiene é a melhor forma de combater vírus. Por isso, não aposta na prevenção. Mudando de assunto, desde sábado de noite, comunicações e serviços de internet a nível nacional sofrem paralisações devido a um incêndio na sala de retificadores de Cabo Verde Telecom. No entanto, hoje, alguns serviços começam a funcionar de forma gradual, como é o caso de internet. Cabo Verde registra desde sábado à noite problemas de comunicação com os serviços da Cabo Verde Telecom indisponíveis na sequência de um incêndio verificado na sala de retificadores da empresa. Instabilidade que causou transtorno no acesso à internet, bem como na realização de chamadas fixo e móvel em todo o território nacional. De acordo com a empresa, foi mobilizado técnicos para resolver a situação, pelo que nesta segunda-feira os serviços estão a ser repostos de forma gradual, como por exemplo da internet que já está a funcionar. Em parceria com a cooperação japonesa, foi inaugurado hoje na cidade da Praia, Centro Nacional de Despacho, um sistema de controle e gestão de infraestruturas elétricas, um projeto que custa ao governo 9 milhões de euros. Durante o ato de inauguração, o primeiro-ministro fala da importância desse projeto para o país. Este projeto SCADA enquadra-se na estratégia de transição energética do governo. Transição para um setor energético seguro, eficiente e sustentável, com impacto na redução da fatura energética do país, nos custos de contexto, na redução do custo de eletricidade e água, no aumento do acesso e segurança energética e a competitividade da economia nacional. Contribui este projeto de uma forma específica para atingir os seguintes objetivos. Aumento da penetração das energias renováveis, que é um objetivo fundamental de Cabo Verde para reduzirmos a dependência de combustíveis fósseis. O reforço do nexo água, energia e ambiente. O aumento da eficiência energética. Também reformas estruturais em curso que tornarão Cabo Verde mais eficiente e sustentável, e não esquecer a educação ambiental. Neste projeto estão investidos 9 milhões de euros em sistema inteligente de gestão de energia elétrica, com impacto na economia, nas pessoas e nas empresas. Voltamos a Angola. A perseguição contra brasileiros que residem lá permanece. Com o apoio do governo, a polícia realiza buscas na condomínios de bispos e pastores de Igreja Universal de Reino de Deus. Cidadãos brasileiros perseguidos, expulsos das próprias casas, propriedades privadas invadidas e bens apreendidos, demonstrações de xenofobia e atos de violência. A crise já dura 3 semanas em Angola e até agora quase nada foi feito pelo governo para combater a perseguição aos brasileiros e as invasões à propriedade privada. Hoje, cerca de 80 homens do SIC, Serviço de Investigação Criminal de Angola, invadiram mais de 20 casas onde vivem pastores na capital Luanda, além de escritórios da Universal. Apreenderam bens e documentos. Muito constrangedor. Muito constrangedor. E, inclusive, eles vieram às 7 da manhã, ficaram aqui aproximadamente 10 horas. Um dos bispos ficou 8 horas detido. E naquele momento eu fiquei constrangido, porque ele pegou meu celular no meio da pista, ele cortou o meu carro, tomou meu celular e pediu que eu seguisse ele. De repente ele disse: você está detido, porque você estava gravando e não pode gravar. Na semana passada, a polícia já havia feito uma operação num outro condomínio dos religiosos. Se a minha cara aparecer no teu vídeo, não tem problema. A crise evidencia a falha das autoridades de Angola. As forças de segurança não protegem a propriedade privada e nem a integridade dos cidadãos brasileiros. Segundo especialistas angolanos, tudo isso cria um clima hostil e de perseguição e contribui para a insegurança de todos que vivem no país. Se os que vêm em nome do Evangelho são corridos e o patrimônio é simplesmente recuperado, o que será dos que vêm investir?
Os templos da igreja começaram a ser ocupados ilegalmente no mês passado. Aqui ninguém mais entra. Ninguém mais entra. Malange está tomada. O cenáculo está sobre o nosso controle. Ou se a chave, tudo já está sobre as nossas mãos. Os invasores declaram ódio aos religiosos brasileiros. Tá a chorar porque te tiraram de casa? Te tiraram da casa onde? No Brasil ou Angola? Vocês têm que aprender o seguinte: não brinca com o angolano. O angolano vai te meter no teu lugar. Não brinca. Param de choramingar. E a perseguição não é apenas contra os brasileiros. Bispos, pastores e fiéis angolanos que tentam impedir as invasões também são ameaçados e retirados dos templos sem qualquer explicação. A igreja está fechada, não terá reunião. Neste áudio, o grupo invasor intimida os fiéis. Não te metas em confusão. A polícia não está de brincadeira. Foram dezenas de ataques coordenados à Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, na capital Luanda e no interior. Quem foi vítima de agressão carrega no corpo e na lembrança as marcas da violência. Esses homens eles já foram nossos companheiros aqui de trabalho. É uma sensação assim de decepção em relação a eles. Depois das invasões, os pastores brasileiros tiveram que deixar às pressas as casas onde moram. Foram autorizados a levar apenas poucos pertences pessoais. Disse pra gente assim: vocês têm que ajeitar as coisas de vocês, vamos dar a oportunidade de vocês ajeitar as coisas que eles vão embora. Não sei pra onde. Por trás dos ataques direcionados aos brasileiros estão ex-integrantes angolanos da Universal, afastados da instituição depois de serem flagrados ou confessarem a participação em atos imorais e até criminosos. Especialistas acreditam que as demonstrações de xenofobia, a perseguição e a violência podem abalar as relações entre Brasil e Angola e até desestimular investimentos e o turismo no país africano. Angola tem uma imagem de um lugar muito perigoso ainda, e de 140 destinos no mundo, ela ocupa a posição 134, ou seja, ela está lá na lanterninha, por conta de uma imagem de violência. E é muito caro conseguir o visto para entrar em Angola. Então, normalmente, quem financia as viagens são as empresas ou as organizações que convidam os brasileiros para irem para lá. A crise repercute entre personalidades e políticos brasileiros. Ficamos chocados com essa notícia. São brasileiros que atuam no campo da espiritualidade cristã como membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos, de uma forma bastante intensa, repudiar essa ação promovida contra esses brasileiros. Vamos acionar o Itamaraty, vamos acionar a nossa embaixada em Angola para que situação como essa não venha mais acontecer. Como membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado, já acionei o Itamaraty, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque nós exigimos que seja garantido a reciprocidade de tratamento que damos a todos os cidadãos angolanos do Brasil, de igual feita e com igual responsabilidade pelo governo angolano em relação aos brasileiros. Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a falta de segurança atrapalha muito a manutenção desses investimentos. Ninguém investe num país que não tenha segurança jurídica. Ninguém investe num país com risco de perder o seu investimento. A segurança jurídica é o carro-chefe aí, é o que puxa as outras questões para você decidir um investimento num país estrangeiro. Os últimos episódios pedem uma ação enérgica do governo angolano para proteger a vida dos brasileiros. Momento gosse para vista de imprensa, não sabem conferir que principais informações em destaque nas sites internacionais. Mais detalhes com Idalina Ramos. A RCEP destaca que a África pode manter 49,2 milhões de pessoas na pobreza extrema. De acordo com o Banco de Desenvolvimento Africano,
O impacto econômico de coronavírus é grande e responsável pelo agravamento da situação. Já a Record Europa destaca morre Zindzi Mandela, filha de Nelson Mandela, tinha 59 anos e era embaixadora de África do Sul na Dinamarca. Euronews Pacific traz que Reino Unido anuncia reforço de fronteiras com pacote de 705 milhões de libras, cerca de 768 milhões de euros, para reforçar fronteiras e prepara para o fim do período de transição após saída do país da União Europeia, que decorre até final de ano. Já Al Jazeera destaca quase 10 milhões de crianças podem voltar à escola por causa de coronavírus. Novo relatório alerta que a emergência educacional, já que México ultrapassa a Itália em número de mortes por Covid-19. Mundo ao minuto. Teme-se que o vírus que mata 400 elefantes pode ser transmitido a humanos. Investigadores analisam a hipótese e prevê partilha de resultados de estudo nas próximas semanas. Voa para se ver se aqui Covid-19, o presidente sul-africano impõe outra vez recolher obrigatório para enfrentar o aumento de casos de novo coronavírus que pode saturar o sistema sanitário. E por último, Angola traz também Covid-19, Madagascar anuncia a morte de 2 parlamentares e 25 infectados. Por hoje é tudo. Atualiza mais informações às 19h30 na Fala Cabo Verde com Silvana Gomes. Boa tarde.